Fala galera, nós vamos responder a primeira lista de exercício do módulo 1 aqui da Humanas em Foco. Nós vamos responder as questões de 16 a 30 que compreendem um bloco de História Geral. A partir daí, nós vamos dando os principais destaques e nós vamos fazendo as principais observações para cada uma delas, beleza? Atente à leitura da questão 16 do vestibular da UPE. E você vai observar que existem 4 gravuras: figuras antropomórficas, figuras zoomórficas, figuras ambíguas e marcas de mão. Analisando cada uma dessas figuras, você observa que são pinturas rupestres e nós podemos ler o enunciado da questão. Observando os grafismos, assinale a alternativa correta. Letra A. Não havia animais nesse período específico. A gente pode observar que pela presença de desenhos, nós já tínhamos animais, né? Letra B. Essas manifestações culturais não podem ser consideradas arte, o que é falso. Nós temos uma forma de arte primitiva, chamada arte rupestre. Letra C. Nada sabemos sobre essas populações humanas. Isso também é falso. Nós não temos registros escritos, mas nós temos registros arqueológicos, paleontológicos, que nos dão algumas evidências. Na letra D, inexistiam técnicas para produção de pigmentos. E isso também é falso. Nós podemos ver, através das pinturas, que existiam sim algumas técnicas, ainda que rudimentares. Nos sobra, então, a letra E. A grande relevância histórica e artística. E, de fato, essas pinturas são as primeiras manifestações artísticas da humanidade. Então, elas têm uma grande relevância para a nossa história. Nós marcamos a letra E e nós vamos para a segunda questão da lista. Na segunda questão, nós podemos observar que é uma questão da Unesp, de 2017. E ela diz o seguinte: examine 2 pinturas produzidas na caverna de Altamira, na Espanha, durante o período Paleolítico Superior. Você vai observar que são 2 figuras animais, são 2 desenhos zoomórficos, e o enunciado da questão diz: tais pinturas rupestres podem ser consideradas como... Vamos à leitura das alternativas. Letra A. Manifestação do primitivismo de povos incapazes de representações realistas. Se você examinar a gravura, você vai perceber que os desenhos são bem verossímeis, eles parecem com animais, então não é incapacidade desses povos. Pode cortar a letra A. Na letra B, expressão artística infantilizada e insuficiente para fornecer qualquer indício sobre a vida na pré-história. Pera lá, nós podemos, a partir dessas pinturas e de outros indícios, ter uma noção bem clara da vida na pré-história. E tratar essa pintura como infantilizada é uma forma de tratar os povos da pré-história como povos primitivos ou menos desenvolvidos culturalmente, o que pode ser uma leitura errada. Cortamos a letra B e na letra C nós lemos: comprovação do pragmatismo de povos primitivos despreocupados de sua alimentação. Ora, se nós partimos do princípio que os povos do Paleolítico têm a característica de serem caçadores e coletores, isso aqui não é despreocupação com a alimentação. Isso aqui tem uma clara preocupação com a sua fonte de alimentos, no caso das proteínas animais. Nós podemos ler a letra D. Representação, em linguagem visual, dos vínculos materiais de um povo com o seu ambiente. Isso é um fato. Nós podemos ver que a representação de animais é a coisa mais próxima que as pessoas da pré-história ou do período pré-literário tinham como recursos materiais ou como recursos a serem utilizáveis. Nós marcamos a letra D e nós podemos ler a letra E. Letra E. Revelação da predominância do pensamento abstrato sobre o concreto nos povos pré-históricos. Ora, nós podemos dar destaque ao pensamento abstrato, mas nós não podemos marcar uma sobreposição do pensamento abstrato em detrimento ao pensamento concreto. Nós cortamos essa alternativa e nós seguimos a leitura da questão 18. Na questão 18 é do Enem PPL de 2017, é bem bacana. E ele fala assim, o dicionário da Real Academia Espanhola não usa a terminologia de Estado, nação e língua no sentido moderno. Antes de sua edição, de 1884, a palavra nación significava simplesmente o agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino. E também um estrangeiro, mas agora era dado como um Estado ou corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum. Esse texto do Hobsbawm é bem bacana porque nós vamos observar aqui a questão da formação dos estados, a formação das primeiras comunidades e como os estados evoluem ao passar do tempo.
Apesar de ser uma questão que trata do século XIX, esses conceitos são muito caros à história e nós podemos ler o enunciado. A ideia de nação como lugar de pertencimento, ao qual os indivíduos têm ligação por nascimento, constitui-se na Europa do final do século XIX. Sua difusão resultou, vamos lá para as alternativas. Letra A. Na rápida ascensão de governos com maior participação popular, dado que a unidade nacional anulava as diferenças sociais. Galera, nós vamos cortar essa alternativa porque o processo de participação popular ele ainda está em desenvolvimento. Ele ainda não aconteceu plenamente. E nós podemos ver que os governos, eles não eliminam essas diferenças, né? Eles não criam um consenso, beleza? Na letra B nós lemos, na construção de uma cultura que incorporava todas as parcialidades equilibradamente dentro de uma identidade comum. Nós também vamos cortar a letra B. Por quê? Nós podemos observar o caso do Brasil, por exemplo. Nós temos 800 mil pessoas, aproximadamente, que se autodeclaram indígenas e são falantes de diversas línguas, uma centena de línguas diferentes. Mas nós apenas reconhecemos como língua oficial do Brasil o português dentro da sua norma culta padrão. Então a gente não equilibra as diferenças, a gente suprime essas diferenças, ok? Na letra C, na imposição de uma única língua, cultura e tradição, as diferentes comunidades agregadas ao Estado Nacional. E a letra C parece mais correta. A gente pode ver que a ideia de um Estado, a ideia de uma nação, é a sobreposição de uma cultura dominante dentre as demais. Nós seguramos a letra C e nós fazemos a leitura das seguintes. Letra D. Na anulação pacífica das diferenças étnicas existentes entre as comunidades que passaram a compor a nacionalidade. Ora, a noção de pacífico, ela pode estar um pouco equivocada. Nós vemos que existem muitos conflitos, muita violência envolvida nesse processo. Nós eliminamos a letra D e partimos para a letra E. Em um intenso processo cultural marcado pelo protagonismo das populações autóctones. O que é autóctone? Autóctone é aquele que nasce naquele mesmo solo. No caso do Brasil, a nossa população autóctone seriam os povos indígenas. E a gente pode ver, novamente, que esse povo não tem protagonismo, ou que tem seu protagonismo negado. E é por isso que na letra E nós podemos eliminá-la. Marcamos a letra C na questão 18 e faremos a leitura da questão 19. A questão 19 é uma questão da FUVEST, de 2017, e o texto que segue é o seguinte. Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição para a agricultura como modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Eu peço que você destaque o seguinte trecho. A Revolução Neolítica estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis. Feito o destaque, continuamos. Com a virada para a agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema alimentar mundial resultou em uma outra transição nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão experimentando simultaneamente subnutrição e obesidade. Então, esse texto sobre a alimentação humana, ele é muito bacana porque ele traz distintos períodos. A partir daí, o autor da questão vai pedir para você analisar como nós, seres humanos, do período neolítico até o período moderno, nos desenvolvemos alimentarmente falando. O enunciado diz, a respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar que, letra A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a Revolução Neolítica, o que é falso. A gente pode observar a partir da leitura do texto que a quantidade relativa de alimentos aumentou. Letra B. A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das sociedades sedentárias. Nós podemos ver que isso é falso também, porque nós diminuímos, nós não diversificamos a nossa cesta alimentar, nós diminuímos a variedade. Na letra C fala, os ganhos de produtividade agrícola obtidos com a Revolução Neolítica e Industrial trouxeram simplificação das dietas alimentares, o que a gente marca como verdadeira. As nossas dietas, elas ficaram mais simples, menos variadas, com elementos pouco diversificados e com pouca variedade de nutrientes. O que fez com que as pessoas, nós mesmos, tivéssemos uma estrutura do corpo modificada. E em comparação aos humanos do período paleolítico, a nossa saúde também se deteriorou bastante. É o paradoxo que o autor afirma no texto. Sedentarismo obesidade e inanição.
Faremos a leitura da letra D e da letra E. Na letra D fala: as populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com obesidade por consumirem alimentos de melhor qualidade nutricional. Nós podemos eliminar também essa questão. E na letra E, a dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica à Revolução Industrial, o que também nós podemos marcar como falsa. A nossa alimentação mudou bastante. Hoje nós temos alimentos ultraprocessados, ou alimentos processados e alimentos in natura, coisa que a gente não tinha nos períodos anteriores. Faremos a leitura da questão 20, que é uma questão também da FUVEST de 2017. E ela fala o seguinte: numa guerra não se matam milhares de pessoas. Mata-se alguém que adora espaguete, outro que é gay, outro que tem uma namorada, uma acumulação de pequenas memórias. Logo em seguida, a FUVEST coloca uma imagem que você pode acompanhar na sua lista, que é uma imagem que chocou o mundo e evidenciou a crise dos refugiados na Síria. A partir do texto e da imagem, pode-se afirmar corretamente que, na letra A fala: a história das guerras se resume a um teatro de combates travados no fronte por estadistas e militares. Nós podemos ver pelo texto que isso é falso. E a imagem também mostra que é uma criança e um guarda, um policial, que estão sofrendo com os horrores da guerra, e não os militares ou os generais. Cortamos a letra A. Na letra B fala: os relatos que abordam os conflitos apenas com base nos tratados e armistícios são parciais e limitados. Eu gosto da letra B, porque, como diz o texto, numa guerra não se matam milhares de pessoas, como os números oficiais destacam. Você tem pequenas memórias que são eliminadas. E se você se ater apenas aos relatos oficiais, você vai ter uma visão parcial e limitada. Seguramos a letra B, faremos a leitura das seguintes. Letra C. O fim dos impérios, a xenofobia e a consolidação do projeto federativo garantiram a paz mundial. É interessante observar que, por mais que todos almejem, a paz mundial ainda não foi conquistada. E hoje nós temos um cenário de guerras constantes e ameaças conflituosas que cercam aí as pessoas em diversos países. Nós não podemos marcar a letra C. Na letra D nós temos: a banalização da morte e a experiência do exílio expressam a retração dos nacionalismos nos séculos 20 e 21. É interessante observar a palavra retração, e ela está falsa. Nós temos um avanço dos nacionalismos. E é interessante observar que, historicamente, quando os nacionalismos se exacerbam, nós temos conflitos e nós temos zonas de guerra. Ela não mostra a retração, mostra a expansão do nacionalismo. Cortamos a letra D, faremos a leitura da letra E. As políticas de inclusão foram capazes de controlar os fluxos migratórios globais. E nós evidenciamos nos últimos anos a maior crise de refugiados e imigrantes ao redor do mundo. Pessoas que saíram da América do Sul para a América do Norte, pessoas que fugiram do Oriente Médio para a Europa. Independente das políticas adotadas, políticas sociais, nós não conseguimos conter esses fluxos, nós não conseguimos criar boas condições para que as pessoas fiquem nos seus países. Na questão 20, nós marcamos a letra B e nós podemos fazer a leitura da questão 21. A questão 21 é uma questão da UEL, de 2018, e ela diz assim: os indivíduos da espécie Homo sapiens cro-magnon foram os primeiros a domesticar animais e a deixar expressivas obras de arte, como pinturas em cavernas e figuras esculpidas de animais e de mulheres grávidas. Nas paredes da caverna de Chauvet, por exemplo, são as famosas pinturas do Paleolítico Superior. De acordo com a hipótese mais aceita atualmente, nossos ancestrais surgiram na África e daí teriam irradiado para outros continentes. Com base nessa hipótese da origem única na África, assinale a alternativa que indica corretamente como ocorreu essa irradiação em ordem cronológica a partir do continente africano para as diversas partes do mundo. Então, aqui você vai ter que imaginar um mapa em que o homem sai do continente africano e ele vai conquistando os demais espaços do planeta. A única conexão de terra com o continente africano é através do Egito, ali na Península do Sinai, com o Oriente Médio. O Oriente Médio, você vai lembrar, fica no sudeste da Ásia. A partir daí, os hominídeos conquistaram o continente europeu e entraram para o centro do continente asiático, em direção ao nordeste da Ásia. Chegando na região de Vladivostok, na região do extremo oriente da Rússia, o atual Estreito de Bering encontrava-se congelado. A gente acredita que foi na era da glaciação e era possível fazer a passagem caminhando. Os primeiros hominídeos, então, atravessaram o Estreito de Bering, essa se chama a teoria da Beríngia,
e desceram a partir da região do Alasca, do Canadá e do atual Estados Unidos até a América do Sul. A partir daí, nós observamos um fluxo migratório que consiste no sudeste da Ásia, Europa, nordeste da Ásia, América do Norte e América do Sul. A alternativa correta dessa questão, então, é a letra B. Podemos fazer um destaque para a conquista do continente, da Oceania. E não se sabe ao certo como os hominídeos chegaram até lá. Acredita-se que de barco, do continente africano ou do sudeste do continente asiático. Mas a questão, nesse momento, deixou de lado esse ponto da história. Marcamos a letra B na questão 21 e podemos fazer a leitura da questão 22, que começa também com uma gravura. Nós podemos ver um homem observando uma caverna e nessa caverna nós temos representações animais, nós temos figuras animais. É uma caverna que se chama dos Sonhos Esquecidos e essa é claramente uma pintura rupestre. Novamente uma questão da UEL de 2018, ela diz o seguinte: com base na figura e nos conhecimentos sobre arte paleolítica, assinale a alternativa correta. Na letra A fala: a pintura feita com guache é uma característica desse período, que consiste na mistura de alguns tipos de terra. Tais pinturas serviam para catalogar o que haviam caçado, garantindo a diversidade de espécies nas caças seguintes. Ora, essa alternativa mostra um conhecimento técnico que os hominídeos primitivos não possuíam, tais quais tinta guache e seleção de espécies para suas próximas caçadas. A letra A está falsa. Na letra B nós temos: as pinturas e os desenhos foram feitos com pigmentos minerais e vegetais, fixados com gordura animal. Tais produções são relacionadas a aspectos mágicos. Sublinhe, por favor, aspectos mágicos, presentes no cotidiano das organizações pré-históricas. Então nós podemos observar que a letra B tem um quê de veracidade. Ela já fala das técnicas de pintura primitiva e ela já fala também do aspecto mágico que elas possuíam. Alguns autores acreditavam que estas pinturas tinham criação religiosa, mas nós não podemos atribuir critério religioso com tanta certeza. Nós podemos assumir que elas tinham um aspecto mágico, que elas tinham um aspecto supersticioso, mas nós não podemos dizer que era religioso. A letra B, ela consiste aí na alternativa correta. Nós vamos fazer a leitura das seguintes. Na letra C: as pinturas funcionavam como oferenda aos deuses, e pelas dimensões é possível perceber o nível de reverência. Os artistas desse período empenhavam-se na produção de uma arte religiosa com fins decorativos. Então, pelos mesmos motivos que eu marquei a alternativa B como correta, a letra C vai estar errada. Ela já assume que essas pinturas tinham um caráter religioso, coisa que nós não podemos afirmar com tanta certeza. Nós vamos cortar a alternativa C e nós vamos fazer a leitura das seguintes. Na letra D: as pinturas e os desenhos encontrados nas grutas eram feitos como afrescos e representam figuras híbridas, metade humana e metade animal. Os mitos gregos têm suas origens nessas imagens da pré-história. Então, é interessante observar que nós só podemos observar figuras animais nessa caverna, não tem o caráter híbrido, e nós não podemos associar a técnica de pintura a fresco. O afresco é uma técnica que consiste no uso de gesso e tinta. Nós não observamos essas tecnologias nesse período. Nós cortamos a letra D e na letra E: nos registros encontrados nas cavernas, as figuras de destaque remetem à flora. Sublinhe flora, por favor. Para os povos paleolíticos, esses desenhos caracterizaram o momento em que deixaram de ser nômades e, para a história, foi o início das catalogações de todas as espécies. Nós não podemos marcar a letra E como verdadeira, porque não foi o início das catalogações de espécies. Nós vamos observar isso com o filósofo grego Aristóteles. E também, essas imagens claramente remetem à fauna, retratação de animais, e não à flora, retratação de vegetações. Nós marcamos a letra B na questão 22 e nós vamos fazer a leitura da questão 23, uma questão do vestibular da UPE de 2017. O texto diz o seguinte: na bacia do Rio São Francisco, nas paleoalagoas, conhecidas hoje como tanques, foram achados ossos de animais extintos da fauna pleistocênica, que conviveram com o homem em diversas áreas da região, como Salgueiro e Alagoinha. Por favor, dê destaque em que conviveram com o homem. Por favor, sublinhe essa frase. Pesquisas mais recentes, continua a leitura do texto, assinalaram também a presença de megafauna, como o mastodonte e a preguiça gigante, como é o caso da Lagoa do Uri de Cima, em Salgueiro. O trecho acima propõe uma leitura da história do Brasil que se caracteriza pela... Vamos fazer a leitura das alternativas. Letra A:
Presença essencial dos europeus no continente americano. Isso está falso. Nós não vamos evidenciar os europeus no continente americano. Os europeus só vão chegar aqui na América a partir do século XVI, a partir do final do século XV, certo? Na letra B, a inexistência de exemplares de megafauna em território brasileiro. Nós vamos marcar também como falsa a partir da leitura do texto, que deixou claro que existiam mastodontes e preguiças gigantes. Letra C, carência de estudos paleoantropológicos e sítios arqueológicos no Nordeste. Coisa que também está falsa. Nós vamos observar na leitura do texto que nós temos a presença de humanos, nós temos a presença de animais e nós temos estudos que tentam montar esse quebra-cabeça. Na letra D fala, a antiguidade da presença humana no país anterior à chegada dos portugueses. E nós podemos marcar a letra D como verdadeira, porque a afirmação que ela faz é, existiam seres humanos antes da chegada dos europeus. E isso é, notadamente, a verdade. Na letra E, nós vemos a existência de répteis de porte avantajado, popularmente conhecidos como dinossauros. E a letra E é falsa. Não conviveram, ao mesmo tempo, humanos e dinossauros. Nós não vemos isso no texto e também nós não vemos isso no estudo aí da paleontologia. Nós marcamos a letra D na questão 23 e nós vamos fazer a leitura da questão 24, ainda da lista 1, da primeira semana do módulo 1 aqui da Humanas em Foco. A produção artística no Paleolítico se caracteriza, é uma questão da UEG, de 2017, e ela diz, a produção artística do Paleolítico se caracteriza pelo, letra A, uso de pedras polidas, a partir da descoberta de que, mediante o atrito, as pedras poderiam ser polidas e utilizadas no processo de confecção artística. Vale destacar que essa alternativa está falsa e a dica que eu dou é, pensou em período paleolítico, você vai lembrar daquele termo da pedra lascada. Pensou no período seguinte, o do Neolítico, você vai pensar no período da pedra polida. Nós cortamos a letra A e nós fazemos a leitura da letra B. Naturalismo, pois as imagens da época são naturalistas, ou seja, representam os seres conforme a visão que os homens da época tinham da natureza. Essa é a definição de naturalismo, né? De trabalhar com o que se observa da natureza. E nós vamos, por enquanto, segurar a letra B. Na letra C fala, uso dos metais, o que foi possibilitado a partir do domínio do fogo, com o qual os homens derretiam o metal para depois trabalharem artisticamente. Isso é falso, minha gente. A Idade dos Metais, o último período da pré-história, ele vai ser posterior ao Paleolítico. Ele vai distar muito no tempo do período Paleolítico, ok? Na letra D ele fala, o naturalismo, uma vez que as imagens do período estavam intimamente ligadas à religião, servindo de veículo para a propagação de crenças religiosas. Por favor, dê o destaque em intimamente ligados à religião. Isso está falso. Nós não podemos atribuir caráter religioso a essas pinturas. Nós podemos atribuir um caráter místico, supersticioso, mas não religioso. Na letra E fala, uso de pedras preciosas e de metais nobres. E a partir da leitura das questões anteriores, nós já podemos ver que no período paleolítico nós não dominávamos o manuseio de pedras preciosas, tampouco o manuseio de metais. Nós podemos eliminar as alternativas e nós vamos marcar como verdadeira a letra B. Podemos fazer a leitura da questão 25 do Instituto Federal de São Paulo, a questão de 2016. E a questão fala, segundo o historiador Guglielmo, o período mais longo e a mais antiga era da pré-história é chamada de Paleolítico. Iniciou-se há pelo menos 2,5 milhões de anos, como atestam os instrumentos, encontrados no sítio de Adar, Etiópia, e pode ser estendido a cerca de 10 mil anos. Então você vai observar que nós temos um período de tempo de 2,5 milhões de anos. É o mais longo período de tempo da história humana. E justamente por isso, o período paleolítico é dividido em várias etapas. Paleolítico superior, paleolítico médio e paleolítico inferior. Sendo o período paleolítico inferior o mais antigo e o período paleolítico superior o mais recente, cronologicamente falando. Esses períodos são divididos pela constituição e pela evolução cultural dos seres humanos, a partir da sua produção de ferramentas e sua interação com o meio. O estudo desse período é feito principalmente pela paleontologia e pela arqueologia. A história tem dificuldade em estudá-lo justamente pela falta de registros escritos, mas nem por isso nós podemos dizer que o termo pré-história é correto. Nós preferimos falar o período pré-literário, o que antecede a invenção da escrita. A partir daí nós podemos observar que há uma figura de um hominídeo quebrando pedras e nós vamos fazer a leitura do enunciado.
Considerando a pré-história e a passagem do texto, é correto o que se afirma em letra A. Durante o Paleolítico Inferior, ocorreu a produção dos primeiros instrumentos de pedra. E nós podemos segurar a letra A como uma alternativa verdadeira. Nós vemos os primeiros instrumentos de pedra no período Paleolítico. Na letra B nós temos, durante o Paleolítico Superior, foi produzidos os primeiros instrumentos de pedra. Não, no período Paleolítico Superior, nós já tínhamos ferramentas de pedra e nós já tínhamos evoluído essa espécie de ferramenta. Nós já desenvolvíamos ferramentas mais complexas. Letra C. No decorrer da transição do Mesolítico para o Médio Paleolítico, ocorreu a produção dos primeiros instrumentos de pedra. A principal característica do período Mesolítico seria o domínio do fogo pelos seres humanos, e não a construção de ferramentas de pedra. Isso nós vamos observar já no Paleolítico Inferior. Na letra D nós temos, foi durante o Paleolítico Inferior que houve a produção dos primeiros instrumentos de ossos e chifres. E instrumentos de ossos e chifres, eles já são mais complexos e eles já pressupõem uma observação da natureza mais atenta e mais sábia. Os seres humanos do Paleolítico Inferior ainda não tinham esse domínio, então é impossível observar essa produção aí no período citado. Nós marcamos a letra A como a questão correta, como a alternativa correta, e nós podemos fazer a leitura da letra E. Durante o Paleolítico Inferior, houve a produção de lâminas e agulhas, que possibilitou o surgimento da Idade dos Metais. Então, pelos mesmos motivos, esse anacronismo, essa leitura diferente dos tempos, é que nós não podemos marcar a letra E. Marcamos a letra A como a correta da 25 e fazemos a leitura da questão 26, que é uma questão do Enem e uma questão de 2016. O texto 1 é uma imagem que mostra um artesão fabricando um instrumento, aparentemente um violão ou uma viola. E no texto 2 nós lemos: a eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias de seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens, como aquele apresentado na imagem, que se identificam como. Então, essa é uma questão sobre patrimônio cultural e preservação de bens culturais. O que a questão pede é que você fale sobre bens culturais semelhantes ao que você vê na imagem. A imagem, apesar de estar mostrando um corpo de um instrumento, ela não diz respeito ao instrumento em si. Ela diz respeito à técnica de produção desse instrumento ou à forma de se fazer determinada coisa. O que vai diferenciar bens materiais de bens imateriais é justamente essa condição. Os patrimônios materiais, os patrimônios físicos, são lugares, paisagens, espaços que você pode literalmente tocar, literalmente ocupar. Já os bens imateriais, eles são técnicas, receitas, formas de se fazer ou então músicas tradicionais. O que é importante observar nessa questão é que o texto 1 diz respeito a um conhecimento tradicional, uma técnica, uma forma de se fazer. E é o que você observa na alternativa E. Nós vamos fazer a leitura das demais alternativas para mostrar quais são seus respectivos erros. Na letra A nós temos artefatos sagrados. Nós não vemos nenhuma relação sacra, nós não vemos nenhuma relação com o divino na imagem. Na letra B nós temos heranças materiais. E o importante não é necessariamente o instrumento, eu repito, e sim a técnica, a forma do artesão fazer esse instrumento. Na letra C fala de objetos arqueológicos e nós vamos restringir o campo da arqueologia, os instrumentos do passado, as coisas, digamos, esquecidas pela história, e não uma coisa tão atual quanto a que é mostrada na imagem. E na letra D nós temos peças comercializáveis, que apesar de você possivelmente poder comercializar esse instrumento que está em questão, não é sobre isso que o texto também fala. Nós podemos marcar a letra E e nós podemos fazer a leitura da questão 27. É uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 2016, e ela mostra a retirada da estátua do ditador Francisco Franco, ali de uma praça na Espanha. Essa retirada foi em abril de 2008, após uma série de protestos, e foi uma tentativa de dar um novo sentido à história espanhola. Vamos fazer a leitura do texto. Em 2007, na Espanha,
aprovou-se uma lei que possibilitou indenizar vítimas da Guerra Civil, de 36 a 39 do século XX, e do governo de Francisco Franco, que durou de 1939 a 1975. A ação retratada na fotografia também é decorrente dessa lei. No contexto das denúncias e apurações acerca dos crimes cometidos pelo governo franquista, a retirada da estátua equestre está associada à seguinte proposta. Então, essa questão, apesar de tratar de um assunto do século XX, ela trata mais da questão da memória e da história de um povo. Isso é fundamental quando se tenta aprender os conceitos de introdução ao estudo da história. Nós podemos observar que essa retirada da estátua não é um esquecimento da guerra, não é um esquecimento da ditadura do general Franco. É, na verdade, uma tentativa de indenizar as pessoas que sofreram com esses episódios. Nós vamos fazer uma leitura das alternativas. A letra A, rejeição da história política. Não, nós não estamos rejeitando a história da Espanha. Porque se nós estivéssemos rejeitando, os governantes ou a população poderia dizer que a guerra simplesmente não aconteceu. Se há uma rejeição, isso seria possível, mas não é o que estamos vendo aqui na questão. Na letra B, nós temos reforço da identidade nacional. Ora, a identidade nacional ela foi muito reforçada e exaltada na ditadura do general Franco, porque nós temos como base das ditaduras um nacionalismo ufânico, a exaltação da ideia de nação, o que você não está vendo nessa imagem. Na letra C, nós temos redistribuição do patrimônio cultural, o que também não pode ser evidenciado, né? Porque não é como se a estátua estivesse sendo levada para outro lugar ou sendo colocada em outra praça. Ela, na verdade, está sendo tirada para ser destruída. Nos resta, então, a letra D, que fala de redimensionamento da memória social. E isso é uma verdade. Nós estamos dando novo sentido à memória nacional da Espanha. É uma forma de dar um novo começo, uma nova página para as pessoas que sofreram com os episódios do século XX. Marcamos a letra D na questão 28 e podemos fazer a leitura da questão 29. Perdão, marcamos a letra D na questão 27 e podemos fazer a leitura da questão 28, que é uma questão do Enem, segundo a aplicação de 2016. Ele diz assim, a história não corresponde exatamente ao que foi realmente conservado na memória popular, mas aquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado e institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo. Por favor, dê um destaque em por quem estava encarregado de fazê-lo. Faça uma marcação na sua página. Os historiadores, sejam quais forem seus objetivos, por favor, destaque essa frase também, sejam quais forem seu objetivo, estão envolvidos nesse processo, uma vez que eles contribuem conscientemente ou não para a criação, demolição e reestruturação de imagens do passado, que pertencem não só ao mundo da investigação especializada, mas também à esfera pública na qual o homem atua como ser político. Esse é um texto do Eric Hobsbawm e sobre ele o Enem faz a seguinte afirmação. Uma vez que a neutralidade é inalcançável na atividade mencionada, é tarefa do profissional envolvido. Então, a alternativa já me afirma que é impossível você ser neutro como historiador. Não existe prática neutra da ciência. Você não pode simplesmente se eximir da sua subjetividade. O historiador ele está atuando diretamente no processo de construção e destruição de memórias. Então, sobre isso, ele tem um papel importante, tanto na sua área especializada, como na ação política como um todo, como o próprio texto da questão nos fala. Nós vamos fazer uma leitura das alternativas, né? Qual é o papel do profissional, do historiador? Letra A. Criticar as ideias dominantes. Isso não é necessariamente verdade, o historiador não tem essa obrigação. Na letra B fala respeitar os interesses sociais. E na outra esfera, né, diametralmente oposta à letra A, o historiador também não tem a obrigação de respeitar os interesses sociais. Ele pode fazer uma história completamente alheia a isso. Na letra C fala defender os direitos das minorias, o que não necessariamente é verdade. Apesar de ser um dever moral, digamos assim, o historiador ele não tem que defender o direito das minorias. É interessante você fazer um exercício de observar quantos personagens indígenas, quantos grandes líderes negros você conhece na sua história. Então, você vai observar que são poucos, justamente porque o historiador, os historiadores, né, tradicionalmente, não exercem essa prática. E na letra D fala explicitar as escolhas realizadas, o que é verdadeiro. O historiador, independentemente do seu posicionamento ou da sua postura como profissional, ele tem que ser claro
quanto às ideias ou as iniciativas que ele está tomando. Ele não tem que defender A ou B, mas ele tem que deixar claro qual vai ser a sua posição. Na letra E fala satisfazer os financiadores de pesquisas, o que não necessariamente é verdade. Muitas vezes o historiador é contratado pelo governo, e o governo recebe duras críticas desse mesmo historiador. Então, nós não vamos observar a letra E como correta, nós marcaremos a letra D na questão 28 e faremos a leitura da questão 29. É uma questão da PUC de São Paulo, 2016, e começa com a leitura de um texto do Carlo Ginzburg, um historiador italiano. O texto diz o seguinte: as fugidias confissões que os inquisidores tentavam arrancar dos acusados proporcionam ao pesquisador atual as informações que ele busca. Claro que com um objetivo totalmente diferente, mas enquanto lia os processos inquisitoriais, muitas vezes tive a impressão de estar postado atrás dos juízes para espiar seus passos, esperando exatamente como eles que os supostos culpados se decidissem a falar das suas crenças. O texto aponta semelhanças entre a expectativa do inquisidor, que colhia os depoimentos daqueles que eram julgados pelo Santo Ofício, e a expectativa do pesquisador, que séculos depois analisa os processos inquisitoriais. O objetivo totalmente diferente de cada um deles pode ser assim caracterizado. Então a leitura dessa questão é muito interessante, porque apesar de estar tratando de um período referente à Idade Moderna ou final da Idade Média, ela mostra como o historiador se posta a partir da leitura de arquivos ou a partir da releitura do passado. Nós podemos ver na letra A: enquanto o inquisidor desejava salvar a alma do acusado por meio da expiação dos seus pecados, o pesquisador consegue descobrir no depoimento a verdade completa e absoluta sobre esse período. Então, é impossível encontrar uma verdade completa e absoluta. A história ela é composta de muitas verdades e de diversos pontos de vista. O historiador ele consegue apanhar alguns e consegue fazer uma narrativa, mas nunca uma verdade completa e absoluta. O nome disso é um dogma. Na letra B nós temos: enquanto o inquisidor ampliava os limites da fé cristã ao perdoar os erros do acusado, o pesquisador consegue identificar a fé superior do membro da igreja e os pecados cometidos pelo réu. Então, o historiador ele não está preocupado com esse juízo entre o inquisidor e o réu. A preocupação do historiador é de apurar os fatos daquele período. Então, nós não podemos ver a letra B como verdadeira. Vamos ver a letra C. Enquanto o inquisidor pretendia obter do acusado uma confissão ou reconhecimento de culpa, o pesquisador deseja encontrar no processo os indícios que o ajudem a compreender aquela experiência histórica. Então, essa seria a ótica que a gente procura. Você tem o juiz do Tribunal do Santo Ofício buscando uma confissão e um historiador lendo aquela confissão séculos depois, esperando a compreensão do momento histórico. Nós marcamos a letra C como correta e na letra D nós vemos: enquanto o inquisidor assumia uma atitude de tolerância e respeito perante o acusado, o pesquisador penetra indevidamente na intimidade dessas duas pessoas, coisa que nós não podemos ver como verdadeira. Nós temos um inquisidor que queria uma confissão e um pesquisador que séculos depois examina autos públicos de um processo, não violando a privacidade de ninguém. Nós marcamos a letra C na questão 29 e nós faremos a leitura da última questão da lista 1 da primeira semana do módulo 1 da Humanas em Foco. É do NPPL, de 2015, e ele fala assim: os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. A questão é muito interessante porque ela é interdisciplinar. Ela vai trabalhar com conceitos de história e de geografia. Pois o enunciado me diz, olha, o texto refere-se ao movimento migratório denominado... Então, movimentos migratórios você trabalha geralmente com seu professor, com seu professor de geografia. Nós vamos observar o seguinte: o período que o texto se refere, caça, coleta e migração, quando os recursos se esgotam, anterior à prática da agricultura, são características do período paleolítico, do período pré-literário ou da pré-história. E o movimento migratório comum desse período era o nomadismo, a constante migração em busca de novos recursos. Então, nomadismo nós vamos encontrar na letra D da questão 30.
Os outros movimentos, como sedentarismo, transumância, êxodo rural e pendularismo, eles só são possíveis no contexto em que já existe uma cidade, uma zona rural e movimentos migratórios que exigem a transição de pessoas para fluxos econômicos de maior ou menor intensidade. Como isso ainda não tinha sido desenvolvido na pré-história, nós vamos marcar a questão do nomadismo, a migração pela busca de novos recursos. Essa foi a resolução do bloco de História Geral da lista 1, aqui da Humanas em Foco, e fica ligado para mais.